Bom dia a todos os irmãos, ao grupo dos obreiros, paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Marcos, capítulo 10, verso 17 em diante, que diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e disse-lhe, e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu e disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha infância e mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele pesarosamente desta palavra retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus, então, olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filho, quão difícil é para os que confiam nas suas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus respondeu, olhando para eles, e disse: Para o homem é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Esta palavra fala de um acontecimento com Jesus. Jesus estava terminando uma pregação e caminhando. E veio ao encontro dele um homem e depressa se ajoelhou, correu, se ajoelhou, adorou a Jesus e Jesus observando. E disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus estava observando porque, desde aquela época, todos conheciam, todos, desde da Torá, sabia o que é salvação, o que é vida eterna. Mas ele fez essa pergunta. Jesus olhou para ele e disse: Bom só Deus. Não há ninguém que seja bom aqui na terra. Só Deus, Pai, que está no céu. Ele é bom. Jesus nem incluiu ele como bom. Observa. Jesus disse: Não há senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Estes são os mandamentos com promessa. E ele disse: Eu conheço
Bom mestre, eu conheço todos os mandamentos, desde a minha infância. Tudo isso guardei, ele falou. Tudo isso guardei. E Jesus olhou para ele e o amou, pela palavra que ele já conhecia. Porém, nos mandamentos que ele leu, ele pulou alguma etapa. Jesus amou aquele homem. No verso 21 disse, Jesus olhou para ele e o amou. Falou, filho, lhe falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Porque ele já conhecia os mandamentos. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele se entristeceu na hora. Aquele moço se entristeceu pesarosamente. Ele nem respondeu Jesus, virou as costas e saiu. E todos estavam observando esta cena. Então Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, estão vendo aí? Quão difícil entrarão no reino de Deus o que tem riqueza. E os discípulos se admiraram desta sua palavra. Mas Jesus tornou a falar, filhos, quão é difícil para os que confiam nas suas riquezas entrar no reino de Deus. O que Jesus quis dizer não é pecado ser rico. Não, pelo contrário, a riqueza é dom e Deus dá a quem Ele quer. A palavra do Senhor diz que na mão do Senhor há riqueza e honra, vida e paz. Mas para aqueles que sabem fazer o que devem fazer com a sua riqueza. Quem deu a riqueza a Salomão foi o próprio Deus. E Salomão, na sua vida, não soube aproveitar. E o final da sua vida foi outra direção que ele tomou, adorando deuses e invocando demônios. Então aqui não é pecado ter riqueza. O negócio aqui é colocar a riqueza no coração e em primeiro lugar. Jesus ali fez um teste com aquele homem que sabia que Jesus conhece os corações. Quando aquele homem vai e começa a conversar com Jesus, o Espírito Santo com certeza fala para ele o que ele tem, quem ele é. Jesus conhece aquele homem. E Jesus disse, vai, lhe falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, toma a tua cruz e siga-me. Era um teste. E aquele homem nem responde. Fica com a cabeça baixa, vira a costa e sai. Por quê? Aquele homem conhecia o Evangelho, conhecia a palavra, conhecia a Torá, conhecia os mandamentos. Porém, o seu coração não estava nos mandamentos. Ele mesmo disse a Jesus, isso tudo faço desde a minha infância. Observe que ele diz a Jesus, isso eu faço desde a minha infância. Então ele conhecia. Conhecer é uma coisa, entender, praticar é outra. Ali aquele homem foi abençoado de uma tal forma que ele tinha sua casa, seus bens. Tinha outras casas, ele era rico. Porém, a sua riqueza estava em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar é meu irmão, é minha irmã. O céu já é o segundo mandamento com promessa.
O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus cita esse segundo mandamento. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Toma a tua cruz e segue-me. Ali, Jesus provando se ele realmente leu, seguia a Torá e os mandamentos. E ali ele cai em contradição, porque conhecer uma coisa, seguir e servir a Deus na sua palavra, também é outra coisa. Então Jesus diz aos seus discípulos: é impossível para o homem entrar no reino dos céus, mas é possível a Deus. Os discípulos então dizem: então, mestre, os ricos não entrarão? É aquele que está no seu coração, que põe o seu coração, a sua riqueza, e a riqueza está arraizada e ninguém toca e ninguém pega. Ele não divide os seus bens. A sua prioridade é a sua riqueza, não é mais a sua família, não é mais o mandamento, não é mais ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: é mais fácil, nessa situação que este homem se encontra, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então eles diziam entre si: quem poderá então salvar-se? Jesus respondeu, olhou para eles e disse: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele tinha que realmente crer. A salvação é só isso. Crer. Não é vender os seus bens, não é dar tudo que tem, ficar na míngua, não é ficar descalço. Não, é apenas crer. O teste daquele homem ali que Jesus fala com ele era apenas crer. Crer. É só apenas crer. Que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. É apenas crer. Crer que a palavra existe, crer que a palavra tem poder. Crer que é Deus que dá a salvação. É Deus que dá a salvação aos homens, não é os homens que alcançam a salvação, não. É Deus que dá aos homens a salvação. Crer, crer. E aquele homem não creu. Ali diante dele estava um homem, Jesus, que tinha o poder de salvar aquele homem. Ele não creu. Ele estava cego. Ele não viu ali um homem, Jesus, o profeta, o Messias. Jesus, o Filho de Deus. Ele não viu, ele não viu, ele não viu. Ele deixou ali, quando Jesus toca no detalhe das suas riquezas, ali ele prefere as suas riquezas do que a salvação, a vida eterna. Porque dom é dado aos homens, riqueza é dado aos homens. E Deus dá liberadamente, segundo como quer, quando quer. Por quê? Ele é Deus, não tem como nós perguntarmos por que você deu para aquele homem, para esta pessoa, este dom, este talento, esta riqueza, esta dádiva. Ele dá para quem ele quer. Porém, cabe ao homem, quando receber este talento, este dom, esta riqueza, não esquecer que além deste dom existe coisa excelente, mais excelente, que é a vida eterna. Porque tudo é passageiro. É claro que vivemos aqui, precisamos de dinheiro, precisamos de condições financeiras para se manter.
Mas não esqueça que quem supre as nossas necessidades é Deus.